Boa tarde. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac, poeta brasileiro que viveu pouco mais de 100 anos atrás, queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio, que ele achava, lhe dava muito trabalho e despesa. Ele reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades lhe davam muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Então ele pediu ao amigo poeta para redigir um anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu o amigo. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados olhos alheios. Algumas vezes também nós agimos como dono desta propriedade. Nós necessitamos que alguém nos abra os olhos para que percebamos as bênçãos maravilhosas que nós temos em Cristo. Caso contrário, nós, mesmo seguindo a Cristo, vivemos vidas sem graça, vidas que parecem ser vidas miseráveis, como se nenhuma bênção nos acompanhasse. Quando escreveu sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo disse que orava para que seus leitores soubessem as maravilhosas bênçãos que possuíam. Esta oração está descrita no livro de Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23, nós iremos ler esse texto agora. Efésios 1, 15 a 23 diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-vos nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, carecemos
da ação do Teu Espírito Santo, para que possamos entender, amar e obedecer a Tua palavra. Então suplicamos que graciosamente o Senhor realize isto em nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O pedido de Paulo que nós queremos destacar é iluminação dos olhos do nosso coração. Se queremos enxergar as maravilhosas bênçãos que nós já temos em Cristo, precisamos que Deus mantenha os olhos do nosso coração iluminados por Ele. Precisamos de um coração iluminado, em primeiro lugar, porque nós viemos das trevas. Nós estávamos nas trevas. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos irmãos que ficavam na cidade de Éfeso. Na época, o apóstolo Paulo estava na cidade de Roma, numa prisão domiciliar, enquanto aguardava o julgamento da parte do imperador. Ele havia estado na cidade de Éfeso anos antes, quando ali pregara o evangelho, passara perto de 3 anos e deixara um grupo de irmãos, uma igreja naquela região. O apóstolo Paulo estivera ali, uma cidade importante, que era a capital da província da Ásia Menor, no Império Romano. Há 6 anos o apóstolo havia deixado aquela cidade, ido para Jerusalém, onde fora aprisionado e agora estava em Roma. Ele escreve esta carta, que na sua primeira parte, os capítulos 1, 2 e 3, ele descreve com palavras de louvor e oração o grande plano de Deus para restaurar todas as coisas e resgatar o seu povo. E na segunda parte, que em nossas versões corresponde aos capítulos 4, 5 e 6, ele procura nos exortar de como devemos viver para cumprir este plano de Deus. Após a saudação comum, quase que em todas as suas cartas, capítulo 1, versos 1 e 2, nós temos um hino dos versos 3 a 14, no qual ele descreve as bênçãos que nós já temos na pessoa de Cristo. E depois, então, do hino, ele descreve a sua oração. Temos gratidão e oração. Nesta oração, ele já havia agradecido pelo amor e pela fidelidade dos crentes ali em Filipos, e agora ele começa a pedir, e ele havia pedido em primeiro lugar sabedoria e entendimento espiritual, e agora ele vai pedir iluminação espiritual. Ele pede então que Deus concedesse uma iluminação aos olhos do coração dos seus leitores. Iluminar é trazer luz a um local que está em trevas, um local que está escuro. Podemos ilustrar como você acender uma lâmpada. Então, ao acender uma lâmpada, você está iluminando um local que está em trevas. Ou quando o sol surge numa manhã. Então, quando o sol surge, ele acaba iluminando uma porção da terra que está em trevas. Uma ilustração do Antigo Testamento era a coluna de fogo que seguia o povo de Israel no deserto. Aquela coluna de fogo que os seguia à noite, iluminava o caminho por onde eles tinham que andar. Por uma associação de resultado, a palavra iluminar também passou a descrever o fazer ver, o fazer enxergar. Então, iluminar, a princípio significava trazer claridade, trazer luz a um local escuro, aí depois também passou a indicar fazer ver ou fazer enxergar. Por quê? Quando você está no escuro, você não enxerga as coisas, mas aí alguém acende uma luz e o fato da pessoa ter ligado a luz
trouxe clareza e aquilo fez com que você enxergasse, com que você visse as coisas. Posteriormente, a palavra foi usada como sinônimo de ensinar. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra foi usada com esse sinônimo. Por quê? Porque ao ensinar alguém, você faz a pessoa ver alguma coisa que antes ela não via, certo? Então, alguém que não sabe ler, aí você ensina essa pessoa a ler. Quando essa pessoa abre um livro, ela passa a ver coisas que antes ela não via. Ela passa a ver uma história, passa a ver significado nas palavras, algo que antes só era na concepção dela, alguns rabiscos, podemos dizer assim, algumas tintas num livro. Mas a partir do momento que ela foi ensinada a ler, aquele livro passa a ter um outro significado para ela. Por exemplo, no Salmo 119, verso 130, a palavra é usada neste sentido. Salmo 119 diz: a iluminação, a revelação das tuas palavras ilumina, traz luz e dá entendimento aos simples. Então, o ensino da palavra de Deus ilumina a vida de uma pessoa, ilumina a mente de uma pessoa e lhe proporciona entendimento. Então, essa era outra maneira como a palavra foi utilizada. Então, traz uma luz que faz a pessoa ver, mas também é o ato de ensinar, de comunicar à pessoa algumas verdades que antes ela não conseguia enxergar, que antes ela não conseguia ver. Só que essas verdades comunicadas, a pessoa antes não enxergava estas verdades e agora ela enxerga, mas não apenas isso. Através destas verdades, ela enxerga melhor a vida. Então é como se a luz, ela tanto nos ajuda a enxergar a luz, então nós estamos num ambiente aqui iluminado. Então nós tanto enxergamos as luzes que estão acesas, como por causa das luzes que estão acesas, nós enxergamos o ambiente no qual nós estamos. Então, o ensino da verdade, tanto abre os olhos da pessoa para a verdade, como ajuda a pessoa a enxergar melhor a vida, porque ela está vendo a vida à luz daquilo que é a verdade. Agora, nós precisamos dessa luz, da luz da palavra de Deus, da luz que Paulo está pedindo que os olhos do nosso coração sejam iluminados, porque todos nós, a princípio, temos um coração envolto nas trevas. Temos um coração escuro. No capítulo 4 aí do livro de Efésios, capítulo 4, verso 18, quando o apóstolo está então desafiando os seus leitores a terem um estilo de vida que seja diferente do estilo de vida daqueles que não seguem a Cristo. Eles devem agora ter uma maneira de viver diferente da maneira de viver antiga, da maneira de viver daqueles que não seguem a Deus. Que ele diz que eram então pessoas que viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Antes de conhecermos a luz do Evangelho, nós vivemos na escuridão das nossas próprias ideias, dos nossos próprios pensamentos. Nós acreditamos que o nosso modo de ver e avaliar a vida, o nosso modo de enxergar a vida, é a maneira correta de se viver. Só que a Bíblia chama isso de escuridão. Estamos na escuridão.
Um outro texto que demonstra isso, numa outra carta escrita pelo apóstolo Paulo, é a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 21, quando o apóstolo está descrevendo o estado de pecado que as pessoas vivem por causa do abandono do conhecimento de Deus. E no verso 21, capítulo 1 de Romanos, verso 21, ele diz: porque, falando destas pessoas, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Aqui o apóstolo está argumentando da seguinte maneira: Deus tem se revelado, Deus tem se mostrado a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Esse é o argumento que ele diz nos versos 19 e 20, quando ele diz que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou entre todas as pessoas, os atributos invisíveis de Deus, a própria divindade de Deus. Note que o apóstolo diz: claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então, através da criação, através do universo criado, Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus mostrou sua divindade, Deus mostrou os seus atributos, as suas características, aquilo que faz dele ser, que faz ele ser Deus. E o apóstolo diz: portanto, estas pessoas são indesculpáveis. Aí, depois de mostrar isso, que Deus tem se revelado, ele diz que as pessoas são indesculpáveis. Ele diz: então, por que elas são indesculpáveis? Elas têm conhecimento de Deus. Elas sabem da existência de Deus. Elas sabem quem Deus é. Mas elas não reagiram da forma correta a esse conhecimento. Elas nem o glorificaram e nem lhe deram graças. O apóstolo aqui indica que conhecer de modo correto não é apenas saber, mas é, além de saber, ter a reação correta, ter a reação apropriada. Porque se a pessoa não tem a reação correta, a reação apropriada, o conhecimento não lhe serve. Imagine um eletricista, uma pessoa que conhece de eletricidade, conhece de corrente elétrica, e ele é chamado para fazer um serviço numa determinada casa, e ele sabe que a eletricidade é perigosa, que você tem que tomar certos cuidados quando lida com ela, mas ele não toma estes cuidados e acaba sendo eletrocutado. Aquele conhecimento lhe serviu para alguma coisa? Não. Ele conhecia de eletricidade, ele sabia, mas ele não reagiu da forma correta, da forma adequada. É o que Paulo está dizendo. Todas as pessoas sabem que Deus existe, sabem quem é Deus, porque Deus revelou isso na sua criação. Mas estas pessoas não têm reagido da forma correta, que é glorificar a Deus e lhe dar graças. Colocar Deus no devido lugar, o merecedor de toda a glória e de toda a minha gratidão. Então as pessoas sabem que Deus existe, mas elas vivem como se Deus não existisse.
Não estão nem aí. Então, isso é, Paulo diz, desprezar o conhecimento de Deus. Estas pessoas sabem que Deus existe, mas elas preferem, elas escolhem seguir os seus próprios raciocínios. Elas preferem seguir suas próprias ideias. Então, voltando lá ao meu exemplo do eletricista, ele sabe, ele tem conhecimento das, vamos chamar assim, as leis que governam a eletricidade. Mas ele decide lidar com a eletricidade conforme as suas próprias concepções, conforme as suas próprias ideias. Ele não respeita o poder e o perigo da eletricidade. Então, mais cedo ou mais tarde, vai se dar mal. As pessoas sabem que Deus existe, sabem quem e como Deus é, mas elas escolhem seguir suas próprias ideias, viver a vida do seu próprio jeito. E aí o apóstolo então diz: o seu coração insensato fica obscurecido, fica na escuridão. Percebam bem o processo aqui. Deus se revelou. Tem testemunho de Deus todo dia em toda a criação. Como eu não quero honrar a Deus como Deus, aceitar o senhorio dele na minha vida, eu decido viver conforme as minhas próprias ideias. E essas ideias deixam o meu coração na escuridão. Eu fico perdido. Eu não consigo mais discernir a realidade. O meu coração fica insensato, sem senso, sem percepção da realidade. É isso que acontece quando Deus, que é a luz, é rejeitado. Soma-se a isso uma ação, a ação de um certo ser que faz oposição a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, nos versos 3 a 6, nesta carta, nessa parte da carta, o apóstolo então está falando da fraqueza, da limitação dos expoentes do evangelho, comparando a vasos de barro, e que a excelência não está no instrumento, mas está no que o instrumento leva. A excelência não está no vaso, porque o vaso é de barro, mas está naquilo que está dentro do vaso, que é o evangelho pregado. E aí no verso 3 ele diz o seguinte: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Se o evangelho pregado ainda é algo sem revelação, ainda é algo obscuro, ainda é algo como que está velado, está coberto, isso é para aqueles que se perdem. Por quê? Porque o Deus deste século, o Deus desta era, o Deus deste mundo, o Deus de um sistema de vida que é contrário às Escrituras, ele cegou o entendimento dos descrentes. E ele fez isso com um propósito. Qual é o propósito? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo então está dizendo o seguinte: Satanás, que é aquele que governa os valores deste mundo,
o estilo de vida deste mundo em oposição a Deus, Satanás tem cegado as pessoas para que elas não enxerguem a luz do Evangelho. Então, um local extremamente iluminado tem algum valor para uma pessoa cega? Não. A luz não vale para alguém que está cego. Então ele está dizendo aqui que Satanás cegou o entendimento das pessoas. E elas não conseguem enxergar. Nós temos uma dupla ação aqui. Romanos 1, verso 21. A ação do próprio ser humano de seguir suas próprias ideias e assim ficar na escuridão. Quando isso acontece, o Deus desse século, aquele que é anti o Deus das Escrituras, se aproveita da situação e ainda cega as pessoas. Elas agora estão na escuridão e estão cegas, e a luz do Evangelho está encoberta para elas. Elas não conseguem enxergar o Evangelho. Paulo continua em Coríntios, 2 Coríntios, porque não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. O apóstolo aqui, dentro do seu argumento geral, nessa primeira parte da carta aos Coríntios, ele está querendo dizer que ele não é a pessoa principal, ele não é o astro, ele é meramente um instrumento, ele é um vaso de barro, que o valor não está nele, o valor está no conteúdo que ele transmite, e o conteúdo que ele transmite é o Evangelho, as boas novas, apontam para Jesus, que é a luz. Aí no verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, essa luz que é Jesus, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, ela brilha e ao brilhar, ela ilumina aquele coração que está em trevas e ocorre um milagre daquela cegueira ser tirada e a pessoa então enxerga o Evangelho. Ela passa a enxergar a verdade do Evangelho. É isso que a Bíblia chama de iluminação produzida pelo Espírito Santo. Sem isso, eu e você continuaríamos na descrença. Nunca teríamos entendido o Evangelho. Seríamos como cegos, que alguém está mostrando a luz, está mostrando a luz, está mostrando a luz, e nós nunca iríamos enxergar a luz. Nunca iríamos perceber a luz. Nunca teríamos a luz para nos guiar neste mundo. Essa é a razão porque, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 6, verso 4, o autor da carta aos Hebreus fala das pessoas que foram iluminadas. As pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo. Então essa é a ideia. Um coração em trevas, olhos cegados, nós não conseguimos ver. E houve uma iluminação. O mesmo é dito em Hebreus capítulo 10, verso 32, que ele diz, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e provação. Então estávamos nas trevas e fomos iluminados. Por isso que nós passamos a crer. Veja, volte agora ao livro de Efésios, capítulo 5, verso 8.
Porque no passado vocês eram o quê? Trevas. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. Então no passado vocês eram trevas. Vocês estavam nas trevas. Vocês não conseguiam enxergar. Agora vocês estão na luz. Veja ainda na carta aos Colossenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu na mesma época que escreveu a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós estávamos num reino de trevas, presos, aprisionados. Fomos libertados por Cristo e transportados, retirados daquele reino de trevas para pertencermos ao reino de Deus. Precisamos da iluminação, porque antes da iluminação nós estamos nas trevas. Talvez você conheça pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Talvez em sua própria casa haja pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. E você está pregando para elas, e deve continuar pregando, falando. Mas além de pregar e falar, você precisa orar para que os olhos delas sejam iluminados. Porque senão, elas não vão, por mais que você mostre a luz, elas não vão enxergar a luz. Quando o apóstolo fala disso aqui em Efésios, ele usa uma forma verbal na língua original que indica que foi um ato ocorrido no passado, mas que os resultados permanecem. Que houve uma mudança de posição, uma mudança de situação. Os olhos do coração foram iluminados e permaneceram iluminados. Então vocês foram iluminados, a luz foi acesa no coração de vocês e ela continuou acesa. Então vocês podem enxergar porque houve esta ação. Agora, além de precisar de corações iluminados, porque nós viemos das trevas, nós precisamos de um coração iluminado, porque nossa vida é dirigida por nosso coração. Ok? O que dirige nossa vida é o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo falou que a boca fala do que? O coração está cheio. A palavra coração utilizada aqui, você percebe que ela tem um sentido figurado. Você percebe isso porque ele fala de olhos do coração. Não é o órgão físico, porque esse órgão físico não tem olhos. Então, quando ele está usando a expressão olhos do coração, ele está usando uma linguagem figurada, certo? E nós até podemos e usamos em nossa língua esta expressão. Olhe isso com o seu coração. O que a gente está querendo dizer? Que a pessoa não veja apenas a aparência, mas leve em conta os seus sentimentos. No caso da palavra coração, quando usada nesse sentido, ela se refere ao centro diretor da vida. Aquilo que dirige a nossa vida. Onde nossas decisões são tomadas, são determinadas. O centro decisório da vida. Duas referências podem bastar para evidenciar isso. A primeira é Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. O autor do livro, ele diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A ideia é, porque dele procedem as decisões de sua vida.
Todas as decisões que nós tomamos por causa do nosso coração, ok? Elas são determinadas pelo nosso coração. O nosso coração dirige a nossa vida. Por isso que o autor de Provérbios diz: se você tem que guardar uma coisa, você tem que guardar o seu coração, porque é o seu coração que dirige a sua vida. É o seu coração que manda na sua vida. As decisões que você toma por causa do seu coração. Um segundo texto são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus capítulo 15, verso 19. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Onde é que nasce o pecado na minha vida? É de uma tentação fora de mim? Não. É de uma provocação que alguém faz comigo? Não. Eles nascem dentro do meu coração. A tentação é a oportunidade para o coração se manifestar. Eu lembro de uma vez que eu li a biografia de um famoso jornalista inglês que depois se converteu. E ele ilustrou isso com o passado dele, numa ocasião que ele estava fazendo umas reportagens num determinado país. E ele estava num momento de folga. E tinha um rio, e do outro lado ele enxerga uma mulher. E ele simplesmente atravessou o rio. E chegou lá e descobriu que aquela mulher era muito velha. A tentação foi a mulher? A tentação estava onde? No seu coração. Nunca culpe ninguém pelos seus pecados. Nunca culpe. Todos os meus pecados surgem no meu coração. Ponto. Certo? Se não houver um desejo no meu coração, a tentação pode ser a maior do mundo. Vamos pensar aqui em alguém que não gosta de chocolate. Você pode apresentar o melhor chocolate do mundo. Essa pessoa vai querer? Vai? Ela não gosta. Ela não tem um desejo por chocolate. Agora, alguém que tem muito desejo por chocolate, pode ser o chocolate mais ruim que ela vai querer. A ideia, então, aqui é que o coração dirige a minha vida. Minhas decisões são determinadas pelo que está no meu coração. Se o meu coração está em trevas, minhas decisões serão decisões erradas, decisões perdidas. Se o meu coração está cego para o Evangelho, minhas decisões serão equivocadas. Minhas escolhas serão atabalhoadas. E eu vou me dar mal na vida. Porque o que dirige a minha vida é o meu coração. Por isso que Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do coração. Lembra que em Romanos capítulo 10, verso 10, Romanos 10, 10, ele diz o seguinte: porque com o quê? Coração é que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Da mesma forma que os meus pecados nascem no meu coração, a fé em Deus também vem do meu coração. Um coração agora iluminado. Um coração agora que recebeu a luz do Evangelho. Então esse coração pode crer. É com o coração que se crê para a justiça. Por isso, orar para que o coração seja iluminado. E aqui vamos fazer outra aplicação, e pensando muito nos nossos. E eu quero trazer um exemplo. Você lembra da história de Jó, né? Ele tinha 10 filhos, e esses filhos comemoravam os aniversários deles na casa dos irmãos, né? O irmão fazia aniversário, convidava todos os outros, eles faziam uma festa. Quando a festa acabava, no outro dia Jó chamava os seus filhos de madrugada e oferecia um sacrifício a Deus, pedindo perdão, porque ele dizia o seguinte: pode ser que meus filhos tenham pecado contra Deus no seu coração. Eu sempre admiro isso. Isso indica que, na aparência, os filhos de Jó não tinham feito nada de errado. Aparentemente, comportamento exemplar. Mas a preocupação desse pai ia além da aparência, estava no coração. Ele zelava pelo coração dos seus filhos. A aplicação então é: você precisa disciplinar, precisa mostrar para os seus filhos, colocar regras. Mas se o coraçãozinho do seu filho não mudar, é só uma questão dele crescer e não depender mais de você. Ok? Então você precisa clamar a Deus que mude o coração dele. Porque o problema dele está, como o meu e o seu, está no coração. É lá que o Espírito Santo tem que agir. É lá que o Espírito Santo tem que mudar o coração. E como essa mudança é feita? Quais são os instrumentos? Veja Salmo 19, verso 8. Salmo 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, como é que essa luz chega no meu coração? É através de uma mágica? É através da palavra de Deus. É através de conhecer a palavra de Deus. Conhecer, como diz aqui o Salmo, os preceitos do Senhor, conhecer o mandamento do Senhor. Então, se você quer que o seu coração seja mudado, e deve querer, porque sua vida é governada por seu coração. Sem Deus, o seu coração está em trevas. Então, se você quer mudar de vida, essa mudança tem que começar onde? No seu coração. Você precisa se expor à luz da palavra de Deus. Conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia, procurar conhecer e entender o que Deus diz na sua palavra. É assim que o coração muda. Se você quer que seus filhos cresçam com corações transformados, você precisa expor os seus filhos à luz da palavra de Deus. Você precisa ensinar as Escrituras para ele, para ela. Você precisa conduzi-los a lugares onde eles possam conhecer a palavra. Oração e palavra de Deus. É assim que os nossos corações são
transformados, são mudados, são iluminados. Um outro texto aí, Atos, capítulo 26, versos 15 a 18. Atos 26, versos 15 a 18. Aqui o apóstolo Paulo está testemunhando a sua conversão e ele conta o que aconteceu com ele no caminho de Damasco, que o Senhor apareceu para ele e então ele pergunta: quem é o Senhor? E o Senhor Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé, eu apareci a você para constituir você um servo e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais eu ainda vou aparecer a você. Eu vou livrar você do seu próprio povo, que eram os judeus, e também dos gentios. Eu lhe envio aos gentios, agora percebam, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão, isto é, o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados em mim. O que opera a iluminação do coração, o que abre os olhos das pessoas, é a palavra de Deus pregada por pessoas. Deus disse para Paulo, Jesus disse para Paulo: a missão que eu tenho para você é você ir pregar a minha palavra aos gentios. Porque vai ser assim que você vai abrir os olhos deles. Que eles serão então libertados das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É a palavra de Deus. E aqui, creio que aqueles que frequentam aqui há mais tempo têm me escutado falar e pisar isso vez após vez. Que a função principal de uma igreja cristã é exatamente ensinar a Bíblia, ensinar a palavra, pregar a palavra. Se der, a gente faz outras coisas. Mas o principal é ensinar a palavra, é ensinar a Bíblia. Esse é o principal. Porque é assim que Deus abre os olhos das pessoas. É assim que Deus ilumina o coração das pessoas. É através da exposição das palavras. Então precisamos de ter os olhos do coração iluminados, abertos, porque antes estávamos nas trevas. Precisamos ter os olhos do coração iluminados, porque é o coração que dirige a nossa vida. Um coração em trevas vai deixar suas decisões também trevosas, também na escuridão. Mas em terceiro e último lugar, voltando lá para Efésios, precisamos ter um coração iluminado para enxergar o que já temos em Cristo. Então o apóstolo Paulo diz lá no verso 18: eu peço que Deus ilumine os olhos de coração de vocês. Para quê? E aí ele fala de um tríplice resultado. Para que vocês saibam qual a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É como se Paulo dissesse: eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, abra os olhos de vocês, para que vocês consigam responder a 3 perguntas. Qual é a esperança do chamado de vocês? Deus chamou vocês com qual esperança? Com qual propósito? Qual é a riqueza da glória da herança de vocês? O quanto vocês são ricos em glória em Cristo.
e qual é a imensidade do poder de Deus em vocês. A gente só consegue ter noção do que nós já somos e temos em Cristo, se os olhos do nosso coração estiverem iluminados. Então nós precisamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados. E nós temos que orar por isso e pedir isso. Porque caso contrário, nosso coração está em trevas, cegos para o Evangelho. É o coração que dirige a nossa vida, e se ele não estiver iluminado, as decisões tomadas serão de tropeções, de erros, e é porque somente com os corações iluminados é que a gente vai enxergar a riqueza, a imensidade, a esperança que nós já temos em Cristo. Essas três respostas, qual a esperança do chamado de vocês, qual a riqueza da glória da herança e qual a imensidade do poder de Deus, nós veremos em pregações futuras. Mas o propósito agora é desafiar a mim e a você, em primeiro lugar, a compreender que, se nós entendemos o Evangelho, foi porque a graça de Deus iluminou nosso coração. Porque senão, a gente poderia estar ouvindo e nada. Continuaríamos nas trevas. Foi somente a graça de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Não somos menos pecadores do que ninguém. Deus, em sua graça, abriu os nossos olhos para a verdade do Evangelho. As pessoas que você conhece, ou mesmo se houver pessoas aqui, que ainda não entenderam esse Evangelho, não só em seu conceito, mas também em sua relevância, em sua importância, clame a Deus para que Ele ilumine o seu coração. E que nós precisamos clamar pelas pessoas que nós conhecemos e que ainda não entenderam o Evangelho. O apóstolo Mateus nos conta, no Evangelho, que em certa ocasião, quando Jesus saía da cidade de Jericó, uma grande multidão o seguia. E ali, na beira do caminho, estavam sentados 2 cegos. E com os ouvidos afiados que normalmente as pessoas cegas têm, eles logo souberam que quem estava passando era Jesus. Eles já tinham escutado falar de Jesus, já tinham escutado falar dos milagres de Jesus, já tinham escutado falar que Jesus era o Messias. Então eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão que estava acompanhando Jesus ficou muito incomodada e repreendeu, mandou que eles se calassem. Mas quanto mais a multidão mandava eles se calarem, eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. É dito que Jesus parou, chamou os 2 e perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? E a resposta deles foi: Senhor, abre os nossos olhos. O texto diz que Jesus ficou profundamente compadecido. Tocou nos olhos deles e imediatamente eles passaram a ver e seguiram a Jesus. Seguiram a luz. Você consegue imaginar que em algum momento do futuro destes homens, eles, por conta de algum desprazer, por conta de alguma desventura, deixaram de seguir Jesus?
Você consegue imaginar que isso aconteceu? A resposta é não. Até ali eles tinham estado nas trevas. Naquele momento, eles viram a luz e seguiram a luz. Não nos é contado como foi a vida deles depois disso. Se eles sobreviveram à morte e ressurreição de Jesus, muito provavelmente foram perseguidos, como os discípulos foram perseguidos ali na Judéia. Passaram por dissabores, por problemas. Mas eles viram a luz e sabiam que não tem nada melhor do que seguir a luz, seguir a Jesus. Se em algum momento da nossa caminhada cristã algo nos fez deixar de seguir a Jesus, amados, é porque nós não vimos a luz. Porque quem estava nas trevas e viu a luz, jamais vai querer voltar para as trevas. Por mais difícil que seja a vida na luz, a vida nas trevas é incomparavelmente pior. Se em algum momento da sua vida você está chateado, achando que não vale a pena seguir a Jesus, lembre-se, você viu a luz. Sem Ele é trevas. Sem Ele é escuridão. Sem Ele é perdição. Por mais difícil que seja, seguir a luz é incomparavelmente melhor. Só isso já basta para encher o nosso coração de alegria. E é o que nós vamos cantar agora. Um hino que fala que um dia nós andamos perdidos na escuridão, mas Cristo nos libertou. E agora, alegres, nós andamos na sua luz. Podemos enxergar a vida com os olhos da iluminação do Espírito Santo em nosso coração.